documentário propriamente dito, como é que vocês fizeram e tal. Eu queria entender como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário sobre Villa-Lobos em Paris. Então eu vou começar falando, né? Porque, bom, eu sou um compositor, eu acho que a gente, lógico, tem interesse de entender a trajetória de outros artistas e compositores, né, até se inspirar nessas histórias para a nossa própria carreira, né? E Villa-Lobos, lógico, foi um dos primeiros casos que eu realmente me interessei em investigar, e eu me deparei em algum momento com essa passagem dele por Paris, que, veja, não surgiu na primeira biografia sobre ele, porque o primeiro biógrafo dele, o Vasco Mariz, ele pouco falou de Paris. Mas, mais recentemente, isso tem vindo à tona, e eu me surpreendi porque Paris foi uma coisa que mudou completamente, o tornou um compositor reconhecido mundialmente na vanguarda da música de concerto. Então, ele saiu do Brasil em 23, um ano depois da semana de 22, em que ele foi vaiado, e 7 anos depois, quando ele deixa Paris pela última vez, em 1930, ele já é um compositor consagrado no mundo, né? Então, essa história, que eu acho que não está no radar das pessoas, era importante ser contada, era incrível ninguém ter contado. E aí, em posse disso, convidei o Marcelo Machado, que é esse super documentarista, né, que tem uma vocação e uma fluência com música, um amor por música, né, e que contou essa história de uma maneira tão maravilhosa. E aí, Marcela, o Alexandre chegou para você com essa ideia, e aí coube a você imaginar como seria, ou vocês pensaram juntos? Olha, num primeiro momento, cabe ao diretor imaginar como seria, né, o documentário. Mas a primeira ideia foi que o próprio Alexandre, né, o próprio Ale, contasse essa história, porque eu vi que ele vinha envolvido há muito tempo com a pesquisa, já tinha o roteiro, e o que ele não tinha se colocado como o narrador. Então, a primeira coisa que eu fiz foi convidar o próprio Alexandre para ser o narrador, porque eu acho que quando a pessoa que está contando a história tem propriedade, sabe do que está falando, né, ela, enfim, ganha uma fluência, uma naturalidade que nenhum outro talvez tivesse. Então essa foi a primeira ideia. A segunda, o próprio Ale já me colocou, era o desafio de retratar um período que não tinha registro, os registros não existiam, pelo menos a imagem em movimento, filmada, existiam algumas fotos esparsas, muito pouco material de arquivo. Então a gente ia falar de um período onde não havia o registro audiovisual. O registro do Villa-Lobos lá em Paris. Pelo menos nesses anos iniciais, né? De 23. Esse era o desafio. Vocês tinham que encontrar uma saída. Foi o desafio, quer dizer, a primeira questão ficou logo clara para mim, puxa, o Ale tem que contar essa história. Mas a segunda, a gente foi, enfim, descobrir como fazer. Para isso, eu trouxe outro parceiro, que é o Rodrigo Leão, um diretor de arte, que me propôs alguns dispositivos, como a gente diz, né? Uma linguagem, um jeito de lidar com o pouco material existente. E aí, então, enfim, não vou contar como é que é, porque você tem que ver o filme. Mas a gente começou a animar e usar recursos visuais para poder trabalhar com o pouco que existia. Eu acho que isso acabou também dando muita vida e trazendo o Villa-Lobos para o tempo atual, né? Porque o Alexandre, quando vai a Paris, ele vai a Paris de hoje, ele vai visitar Paris agora, né? Claro, ele vai buscar os traços, as pegadas, digamos assim, do que pudesse ter sido a passagem no Villa-Lobos pela cidade, mas é Paris hoje, né? Então, além de visitar os locais por onde o Villa-Lobos passou, a gente de alguma forma vai conversar com as pessoas nas ruas, né, sobre a lembrança, a memória desse compositor imenso que o Brasil fala. Você fala Villa-Lobos aqui em São Paulo, o pessoal diz, o parque, o shopping. Não, Villa-Lobos o músico, né? E conhecer mais da obra desse período, né? Foi um primeiro trabalho ali com um recorte muito preciso nos anos 20, mas um período muito rico, né? Uma pesquisa, um repertório que o Ale já tinha levantado e que a gente traz no filme para
apresentar, né, esse compositor tão falado, mas no fim pouco conhecido. Pouco conhecido, e é importante conhecer